tudo bem? Me chamo César Augusto, tenho 27 anos, sou natural de Tuiutaba, Minas Gerais, sou formado em Educação Física pelo Instituto Weng, unidade de Tuiutaba. Hoje eu atuo com crianças do espectro autista na área de psicomotricidade, atuando como profissional de Educação Física nessa área. E eu vou falar um pouco sobre como foi a minha formação da Educação Física dentro do meu ensino fundamental, principalmente nos anos finais. Bom, meu ensino fundamental sempre foi muito divertido, as áreas de Educação Física. Eu não tinha tanta consciência assim do que a Educação Física podia proporcionar, então eu sempre achei muito divertido, nunca precisei fazer nada além do que é o habitual, né, das pessoas fazerem, que é praticar futsal, basquete, vôlei. Na minha escola não tinha piscinas, né, então a gente não praticava natação, também não fazia atletismo, não abrangia outras áreas. Mas no geral era bastante divertido, né, como eu era criança, então eu sempre amei as aulas de Educação Física. Sempre era a hora favorita ali do meu dia, da minha semana. Mas olhando um pouco hoje, a gente vê que a Educação Física tem um papel muito importante, né, na formação de uma criança, de um adolescente, de um adulto, e isso às vezes é negligenciado, tá? E a gente tenta entender o porquê que isso é negligenciado, tá? Seja pelo professor, seja pelo profissional, seja a desmotivação do profissional através dos alunos, ou talvez seja a desmotivação do profissional através da instituição que ele está inserido, né? Porque muitas vezes o profissional ele não tem material adequado para poder trabalhar, ele não tem um espaço adequado para ele poder trabalhar, e não tem formas adequadas para ele poder trabalhar, né? Isso seria como o professor ele está ali na sua aula de Educação Física, dando o seu melhor, fazendo tudo que ele pode para poder proporcionar uma boa aula, um bom ensinamento, e acontece que algum outro professor há de faltar, né? E a direção da escola opta por fazer o quê? Bom, se os alunos estão vagos, encaminhe o professor de Educação Física. Então acaba que o professor fica sobrecarregado, não consegue tomar conta de todo mundo, uma turma acaba virando duas acaba virando três, e ele não tem mais o controle da aula. Alunos não querem praticar aquela aula, então alguns ficam parados, outros querem praticar, outros não querem, alguns agem com falta de respeito, não respeitam o professor, então isso fica um pouco complicado, né? Mas no geral, falando, eu sempre amei, mas nunca foi algo aprofundado, né, do que a Educação Física podia proporcionar. E hoje, olhando para trás, né, depois de me tornar professor, de formar, especializar, eu vejo que a Educação Física ela pode proporcionar muito mais. Ela pode ser inserida de outra forma, ela pode ter a sua base teórica e deve ter a sua base teórica, né, explicando para os alunos, explicando para a direção da escola a importância da Educação Física, tá? Porque hoje muito se discute se a Educação Física ela deve ser ou não uma matéria na grade obrigatória da instituição, da unidade, e sim, ela deve ser, tá? Na minha opinião, ela deve ser inserida sim como uma matéria obrigatória, porque a pessoa ela precisa entender o valor da Educação Física, ela precisa entender o valor que isso proporciona, ela forma caráter, ela forma alunos bem-sucedidos, porque se um aluno ele não consegue fazer algo motor, algo que detém da Educação Física, que é o nosso papel, ele não consegue fazer outras coisas em outras áreas, tá? Isso é mais que comprovado, isso é mais que falado, é mais que exposto, e isso as pessoas estão negligenciando, tá? Principalmente o governo em querer tirar a Educação Física como aula obrigatória e deixar apenas como opcional. Isso é totalmente errado, é um equívoco muito grande, porque todos nós sabemos do valor dessa matéria, e isso não pode ficar assim, tá? Então eu acho, tá, na minha opinião, que as pessoas deveriam entender mais o que é Educação Física, o valor da Educação Física, o que ela tem para proporcionar. E isso detém da direção da escola a conversar com o professor, do professor conversar com o aluno, a direção conversar com os pais dos alunos para entender o valor disso, tá? Porque não pode ficar assim. As pessoas precisam olhar a Educação Física de outra forma, tá? Não é só futebol, não é só vôlei, não é só basquete, as outras muitas áreas, tá, que atuam no fator psicológico da criança, do adolescente, do adulto,
temos outras áreas riquíssimas que a educação física proporciona. E hoje, né, depois de formado, depois de ter estudado, eu percebo isso, tá? É visível a diferença que é. Para mim foi um prazer falar sobre isso, é um prazer imenso falar sobre a educação física, como a educação física age na vida das pessoas. E fiquem bem, valorizem os nossos professores, valorizem as pessoas que fazem as coisas mudarem.